A paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa Leitura da Bíblia. É um tempo muito maravilhoso do nosso dia que nós reservamos para lermos juntos a palavra do Senhor. Isso tem sido bênção, vida para a nossa vida. Nós estamos fazendo a leitura sequencial da nossa Bíblia, estamos no livro de 1 Reis. Estamos lendo aqui nesse trecho da palavra que nós estamos, hoje vamos ler o capítulo 20 de 1 Reis, o reinado de Acabe, né? E o profeta ali contemporâneo, ali é o profeta Elias, que vai suceder, o próximo que virá será Eliseu. E hoje nós vamos ler aqui o capítulo 20 de 1 Reis. Vamos ler juntos? E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças e 32 reis e cavalos e carros havia com ele. E subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel. E disse-lhe: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, teu sou eu e tudo quanto tenho. E tornavam a vir os mensageiros e disseram: assim fala Ben-Hadad, dizendo: ainda que eu te mandei dizer, tu me hás de dar a tua prata e o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã a estas horas enviarei os meus servos a ti e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos. E há de ser que tudo o que for aprazível aos teus olhos o meterão nas suas mãos e o levarão. Então o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra e disse: notai agora e vede como este busca mal, pois enviara a mim por minhas mulheres e por meus filhos, e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhe o neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhe des ouvido, não consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo farei, porém isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta. E Ben-Hadad enviou a ele e disse: assim me façam os deuses e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu e disse: dizei-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: quem começará a peleja? E disse: tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou a todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias
saíram primeiro. E Ben-Hadad enviou a alguns que lhe deram aviso, dizendo: saíram de Samaria uns homens. E ele disse: ainda que para a paz saísse, tomai-os vivos, e ainda que a peleja saísse, vivos os tomai. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que o seguia. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com um grande estrago. Então o profeta chegou ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te e atenta, e olha o que hás de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos que não somos mais fortes do que eles? Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar. E numera outro exército, como o exército que caiu de ti, e cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passado um ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios e subiu a Afeque para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista e, providos de víveres, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. E os restantes fugiram para Afeque, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade andando de câmara em câmara. Então lhe disseram os seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos aos lombos e cordas às cabeças e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Então cingiram sacos aos lombos e cordas às cabeças e vieram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad: deixa-me viver. E disse ele: pois ainda vive? É meu irmão. E aqueles homens tomaram isso por bom presságio e apressaram-se em apanhar a sua palavra e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a eles e ele o fez subir ao carro. E disse ele: as cidades que meu pai tomou de teu pai, tas restituirei. E faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria.
E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e o deixou ir. Então, um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro pela palavra do Senhor: ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele lhe disse: por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que, em te apartando de mim, um leão te ferirá. E como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: ora, fere-me. E feriu aquele homem, ferindo-o, vulnerando-o. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei e disse: teu servo saiu ao meio da peleja e eis que, desviando-se um homem, me trouxe outro homem e disse: guarda-me este homem. Se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, entretanto, desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: esta é a tua sentença, tu mesma pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi-se o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Amém? Terminamos então a leitura do capítulo 20 do livro de 1 Reis. Vamos encerrando o nosso episódio por hoje do Leitura Bíblica, e no próximo episódio nós ainda continuaremos a leitura no reinado de Acabe. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus a todos.